Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo do livro de padrões do Van der Auditring. E nós vamos trazer uma partida agora que nós vamos mudar um pouco, nós vamos mudar o tema. Agora os misteriosos movimentos da torre. Nós vamos ver uma partida entre dois jogadores amadores, Garcia versus Green. Bora lá, vamos ver essa partida. Os dois amadores jogaram abertura de top bem moderna. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, cavalo F6, roque, cavalo por E4, eles estão jogando berlinesa, né? E4, cavalo D6, bispo por C6, D por C6, D por E5, cavalo F5, dama por dama, rei por dama, cavalo C3, rei E8, cavalo E2, B6, torre D1, bispo B7, fianquetou bispo, B3. Esses dois amadores estão indo, torre C8. Estranho, né? Por que ele botou a torre C8? O cara tem que ser amador, não é mesmo? Foi um lance assim difícil de entender, né? Mas vamos lá, bispo B2, bispo E7, cavalo de D4, cavalo por D4, cavalo por D4, torre G8. Bem, aparentemente o cara não aprendeu a lidar com suas peças principais, ainda felizmente para ele, as damas já partiram. O cavalo F5, C5, C4, bloqueou os avanços dos peões, bispo E4, atacando o cavalo, cavalo G3, bispo G6, F4, H5, F5, H4, F por G6, H por G6. Os dois amadores estão trocando tudo aí. G por F7, cheque. Rei por F7. H por G3. Rei E6. Rei F2. Torre DC D8. Surpreendentemente, por um momento, as pretas recuperaram os sentidos e movem sua torre para a coluna D aberta, né? Tava na C e veio para D. Agora jogou, deveria ter jogado antes, né? Rei E2, torre por D1, torre por D1, torre H8, bispo C3, C6, bispo D2, torre E8. Agora o tipo de lance que você esperaria agora, né? Lá vamos de novo. Torre H1, rei por E5, bispo C3, rei F5, não se esqueça agora que tá cravadinho ali, pode dar um cheque descoberto agora. Rei F3, ele tirou o rei, lógico. Ele não capturou, porque ele podia ter capturado o peão com o bispo, mas a casa ia cair, né? Que o rei estava aqui. Ele podia arrancar a torre, dava o cheque e ganhava o bispo. Dava o cheque descoberto e ganhava o bispo lá que pegou, capturou o peão. Por isso que não capturou. O amador tá esperto aí. Rei G6, agora defendeu o peão. E é lógico, as brancas tiraram o rei das casas negras, podiam levar um descoberto do bispo. Torre D1, torre D8, torre por D8, bispo por D8. E agora, com o desaparecimento das torres, nada especial aconteceu. Mais um empate foi acordado lance depois. Aqui era uma brincadeira, pessoal. Não eram dois amadores. Por sinal, eram dois jogadores muito, muito, muito fortes. Dois top das galáxias. Esse foi um jogo do Caruana contra o Guiri, em Londres 2014. Provavelmente uma preparação de abertura de alto nível. Em suma, no lance 12, torre C8.
As pretas antecipariam, né? Cavalo por D, cavalo ED4, cavalo por D4, C por D4. Que agora podia ser encontrado, né? Podia ter movimentado no lance 14 aqui. Podia ter movimentado C5 para tirar o peão. E a cavalo B5. A6. Ou poderia também jogado no lance. As negras estão preparando para cavalo F5. Que ela acabou vindo, né? Você pode descobrir no lance 28 aqui, 28 aqui. Bispo D2. Torre E8. As pretas estão preparando o quê? Ela está preparando o rei por E5. Por quê? Justamente foi o que eu falei para vocês. O rei por E5, no cheque descoberto, impedirá as brancas de ganhar o peão em G7. Lembra que eu falei, ó, bispo D2. Esse tipo de confusão na Berlim não agradará a todos, mas há mais por vir. Primeiro vamos voltar às raízes. Essa introdução é a primeira partida entre dois jogadores, dois super GMs, que a gente vai começar a introduzir e explicar alguns movimentos, misteriosos movimentos da torre. O tema que o Van der Turing escolheu, o nome, né, foi esse daí, Misterioso Avanço das Torres, e vocês vão ver quanto que é interessante mesmo. Tá bom, pessoal? Esse nós estamos mudando o tema hoje. Essa é uma introdução, uma brincadeirinha em relação aos... O próprio Auditoring que brincou, deu o nome do Garcia e do Green, né? Mas no meio do... Pois eu venho falando lá, essa partida foi do Caruana e Guiri mesmo. Tá bom? Valeu, pessoal. Agora nós vamos começar a estudar esse tema, o misterioso movimento das torres. Porque aqui, para um amador, aqui, o negócio parecia ser bem simples, né? Dom golpeta, se o rei se o rei capturar o peão, se o rei capturar o peão aqui, né? Vem aqui e eu ganho o peão daqui. Esse peão do G7, mas não é bem assim, né? Vocês viram que o rei estava numa casa negra, ele podia levar o cheque descoberto e cair o bispo, né? Daí com certeza as negras não perderiam o jogo, as brancas perderiam o jogo, né? Tá bom? Valeu, pessoal, até mais. Se vocês gostaram, curte o vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva. De segunda a sexta a gente está sempre postando pelo menos 2 vídeos para vocês. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais.